Meus irmãos, nós damos sequência nesta noite à exposição do livro do Êxodo. Chegamos ao capítulo 16, depois de termos visto que Deus está cumprindo todas e cada uma de suas promessas para com o povo de Israel. Deus havia dito ao patriarca Abraão que faria dele uma grande nação. Seus descendentes foram para o Egito. Escaparam da contaminação da idolatria em Canaã, uma idolatria que já ameaçava corromper a família de Jacó. Judá já havia se casado com uma mulher cananeia, e os seus filhos eram ímpios e morriam debaixo do juízo do Senhor em Canaã. Quando José, vendido como um escravo para o Egito, se torna o governador daquela nação, e recebendo ali os seus irmãos que foram comprar mantimento durante aquela crise de fome que assolou o mundo todo, convida a descendência de Abraão para que venha para a terra do Egito. Lá no Egito eles acabam escravizados, mas não contaminados. Eles eram considerados abomináveis aos egípcios, porque lidavam com animais e que eram considerados impuros, e os pastores de ovelha eram abominação aos egípcios. E isso serviu bem aos propósitos de Deus de manter os israelitas numa terra onde eles puderam prosperar sem se contaminar. Eles acabaram escravizados. E 430 anos mais tarde, cumprindo aquilo que Deus havia dito a Abraão que aconteceria, os hebreus agora deixam o Egito. Não foi algo que aconteceu com a livre e espontânea colaboração de Faraó. Deus desenhou todo o cenário para que o seu magnífico poder e o seu amor pelo povo de Israel fossem revelados. Deus desenhou as coisas de tal forma que a nação mais poderosa do mundo até então, o Egito, era forçada a liberar um povo pequeno, inexpressivo, o povo de Israel. E isso acontecia de modo que Deus, ao mesmo tempo, mostrava-se ao Egito como um Deus insuperável, soberano sobre todas as coisas, o Deus verdadeiro em contraste com os falsos deuses do Egito. E ao mesmo tempo em que fazia isso, Deus se revelava ao povo de Israel como o Deus que amava aquela nação, como o Deus que havia escolhido para si aquele povo tão pequeno que agora havia se multiplicado. E em cada sinal, em cada praga, em cada maravilha que Deus fez, ao mesmo tempo em que ele desacreditava as divindades egípcias, ele exibia o seu poder, tanto para egípcios quanto para israelitas. Nós vimos que as pragas foram organizadas em 3 ciclos, que no primeiro ciclo ficou claro que Deus era incomparável. Os magos de Faraó conseguiram imitar a primeira e a segunda praga, mas a partir da terceira tiveram de dizer: isso é o dedo de Deus, Faraó, nós não conseguimos acompanhar. Depois nós vimos que na 4ª, 5ª e 6ª pragas, fica bem claro que Deus está tratando o povo de Israel de maneira diferente, porque as tragédias alcançam os egípcios, mas não alcançam os hebreus. Deus está dando um tratamento muito especial em seu amor soberano e eletivo ao povo que ele mesmo escolheu. Nas 3 últimas pragas, Deus demonstra um controle absoluto sobre todas as forças da natureza e do universo. E assim, na última delas, nós vemos que os israelitas saem do Egito, cercados de muitos tesouros, que funcionaram como uma indenização por tempo de trabalho, se assim podemos dizer, e também como um cumprimento das promessas divinas ao povo de Israel. Eles deixam a escravidão, eles partem em direção à liberdade. Deus, no entanto, ainda tinha mais coisas a fazer. Deus ainda queria mostrar de maneira ainda mais enfática sua superioridade aos deuses egípcios, seu amor para com Israel. E é assim que Deus afoga no Mar Vermelho o Faraó e o seu exército. E o povo de Israel canta. E o capítulo 15 é o cântico de Moisés e dos israelitas, celebrando a vitória. O inimigo agora está morto. Os egípcios estão afogados. Os soldados de Faraó estão todos debaixo das águas do Mar Vermelho. E o que nós vemos aqui então é que agora o povo de Israel está no meio do caminho. Não está mais no Egito, não teme mais a Faraó, não teme mais os soldados, os cavaleiros egípcios, mas ainda não está na terra prometida, está na peregrinação. Uma peregrinação que é um símbolo e uma prefiguração da vida que nós temos. Nós também já estivemos escravizados pelo pecado, não por Faraó.
Já fomos escravos das nossas paixões e delas fomos libertos pelo sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. E nós já vimos como todas estas coisas prefiguraram a obra do Senhor Jesus na cruz. E então, depois da travessia do Mar Vermelho, depois do cântico de Moisés, o povo agora marcha em direção à terra da promessa. Não chegou lá ainda, não descansa completamente das suas fadigas, mas está na jornada. E essa jornada é uma prefiguração da nossa caminhada. Nós que já fomos libertos pelo sangue do Cordeiro, que já saímos da escravidão, mas que ainda não chegamos ao nosso descanso definitivo. Hoje pela manhã nós vimos que nos capítulos 16, 15 e 16 do livro do Êxodo, existem 3 momentos específicos em que o povo de Israel passa por necessidade. No final do capítulo 15, melhor dizendo, lá na região de Mara, eles precisam beber água e Deus providencia. Agora, saindo de Mara e partindo da região de Elim, onde eles estiveram encontrando palmeiras e fontes de água para beber, eles passam pelo deserto de Sim e ainda não chegaram ao Monte Sinai e estão agora encontrando dificuldade para comida. E Deus vai providenciar o maná, o pão que vem do céu, o pão e a carne através das codornizes. Finalmente, no capítulo 17, que ainda veremos numa ocasião futura, há um novo episódio em que Deus providencia novamente água para que o seu povo beba. Estas histórias nos asseguram que Deus não está preocupado simplesmente em tirar o seu povo da condenação eterna. Deus não é um Deus que diz assim para mim e para você: você estava indo para o inferno, mandei o meu filho Jesus, ele morreu por você, pronto, agora se vira. Agora você está por sua conta, agora você para mim é problema seu. Deus não faz isso. Pelo contrário, o mesmo Deus que nos salvou, que nos redimiu, através de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, está conosco em cada momento da caminhada, providenciando tudo aquilo de que temos necessidade. Nos mais mínimos detalhes, Deus está cuidando de nós. Não cai um fio de cabelo de nossa cabeça, se não for da vontade do nosso Pai Celestial. Ele cuida do que vamos comer, Ele cuida do que vamos vestir, Ele cuida de cada aspecto da nossa existência. E aqui, no capítulo 16, então, nós estamos vendo a questão do maná. Trata-se de uma grande multidão, 600 mil homens com mais de 20 anos de idade, sem contar mulheres e crianças. Uma expectativa realista nos faz calcular que eram cerca de 2 milhões de hebreus em marcha do Egito para a terra de Canaã. E esse povo partiu de um lugar onde havia fontes de água e sombra. O lugar se chamava Elim. Está narrado aqui no capítulo 15, verso 27. E partindo de lá, eles novamente enfrentam dificuldades. E novamente murmuram. E aqui, como já tivemos a chance de refletir na manhã de hoje, nós encontramos um grande pecado. Um povo que se esquece rápido demais do que Deus é capaz de fazer e do que Deus de fato fez em seu benefício. O povo de Israel teve a oportunidade de experimentar por aproximadamente 2 anos, um período grande de tempo, as pragas sendo trazidas sobre o Egito. Deus manifestando o seu poder sobre as águas do rio Nilo, sobre as rãs, sobre a chuva, sobre o fogo, sobre os animais, sobre a saúde das pessoas. Deus controlando o Mar Vermelho, Deus guiando o seu povo ao longo do caminho como uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Manifestações inúmeras do poder de Deus foram dadas ao povo de Israel. E, no entanto, na dificuldade que eles têm em Mara, eles murmuram. E Deus atende e transforma as águas amargas em doces. E eles saem dali e murmuram de novo. E aqui então, meus irmãos, não é demais enfatizarmos. Deus deixa essas coisas registradas para que nós aprendamos o segredo do contentamento. Eu sei que as nossas irmãs andaram estudando isso no Clube do Livro, isso é um assunto importante demais. Estarmos satisfeitos com aquilo que Deus tem para nós é algo que glorifica ao Senhor. É quando nós dizemos a Deus que nós não temos melhores ideias do que as dele. Nós não saberíamos cuidar de nós melhor do que ele. Nós não teríamos um caminho, uma jornada entre o Egito e Canaã que fosse mais abençoadora do que aquela que o próprio Deus escolheu. Deus sabe o caminho pelo qual vai nos conduzir e as razões pelas quais faz isso.
E em cada curva da estrada há um aprendizado, há uma lição a respeito do seu amor que precisa ser aprendida, há um crescimento espiritual que Deus nos proporciona. É interessante que o povo murmura contra Moisés e Arão e chega a lamentar a sua liberdade. A falta de gratidão, a falta de memória é um problema crônico aqui. Eles chegam a dizer: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Queridos, há uma série de injustiças aqui. Não parece apropriado e acurado do ponto de vista histórico que Faraó saísse distribuindo picanha no Egito, não. Não parece que eles tinham carne a fartar dessa maneira, não. Trata-se aqui de um exagero. E todas as pessoas que se tornam dramáticas, murmuradoras, tendem a exagerar os velhos tempos como se fossem extremamente bons. E aí já começam a cometer injustiças. E tendem a desprezar aquilo que estão vivendo no presente momento. Vamos morrer aqui. Eles acabaram de sair de um oásis onde Deus lhes deu sombra e água fresca. Eles acabaram de ver o inimigo sendo afogado nas águas do mar. Por que eles se esquecem tão rapidamente da provisão de Deus? Por que eles acham que vão morrer? Bom, nós precisamos aprender aqui o que não fazer neste texto. Uma das coisas é esquecer depressa demais o que Deus já fez no passado. A outra coisa é um saudosismo que tende a adorar a pílula e fazer com que os tempos antigos fossem os mais maravilhosos possíveis. Outra coisa é achar que tudo que está acontecendo agora não presta e que essa dificuldade que enfrentamos no momento é a pior de todas dentro da nossa existência. Todos esses exageros aqui são erros do povo de Israel, que levaram aquela nação a murmurar contra Moisés e contra Arão. Mas o problema é que a murmuração não era contra a liderança. A murmuração era contra o Senhor. Eles não estavam descontentes ou infelizes por causa do caminho que Moisés tivesse escolhido, e sim por causa daquilo que Deus havia dado a eles. E muito perspicaz, Moisés vai dizer: vocês pensam que estão bravos conosco, mas na verdade vocês murmuram contra o Senhor. E a palavra murmuração aqui tende a ser entendida por nós na língua portuguesa como uma espécie de reclamação rabugenta, como alguém que fica falando e desprezando das coisas, alguém que fica te incomodando porque fica falando muito no seu ouvido. Mas o termo na língua hebraica carrega consigo a ideia de uma rebelião, de um verdadeiro motim, de gente que estava com tanto sangue nos olhos, tanto ódio da situação, que estava disposto a largar tudo mesmo e voltar para o Egito. Sabe, nós cometemos esses mesmos pecados e corremos esse mesmo risco de, por conta de nossa ingratidão, por conta de nosso esquecimento das bênçãos que Deus já nos concedeu, por conta de um exagero a respeito das dificuldades que enfrentamos, temos a mesma vontade de largar Deus e de voltar para os antigos caminhos, como se o Senhor não estivesse fazendo uma obra perfeita e maravilhosa em nossa vida. É importante, meus irmãos, olharmos para isso então e aprendermos esta lição. A maravilha que se repete. O Deus que não consumiu aquelas pessoas quando reclamaram das águas amargas, novamente demonstra uma paciência e uma bondade tremendas. Você já teve a experiência de ver Deus dizendo não a uma coisa que você pediu com lágrimas? E você ficou emburrado no começo, mas depois passou um pouquinho de tempo e você falou assim: ainda bem que Deus não me deu o que eu pedi. Ainda bem que Deus fez tudo diferente do que eu estava querendo, porque eu não sabia o que eu estava pedindo. E Deus, em sua misericórdia, não atende essa murmuração para que o povo volte para o Egito, mas concede a eles o maná e as codornizes, com uma bondade paternal extrema que nos impressiona. Deus não consumiu aqueles murmuradores e aqueles rebeldes, mas atendeu às suas necessidades da melhor maneira possível. Isso também deve nos levar a entender que Deus responderá às nossas orações não da melhor maneira segundo a nossa opinião, mas da melhor maneira segundo a opinião dele. E ainda bem que é assim. Charles Spurgeon disse que se nós soubéssemos o que Deus sabe, nós não ousaríamos dizer para Deus como atender às nossas orações.
nós faríamos apenas a única oração que Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade. Nós apenas apresentaríamos a Deus o problema e diríamos: Senhor, eu não vou arriscar nem palpitar nada, porque eu não sei como resolver esse problema da melhor maneira. O Senhor sabe. Se eu arriscar te oferecer uma sugestão aqui, com a minha visão limitada dos fatos, com a minha compreensão débil e pecaminosa da realidade, é capaz que eu ofereça ao Senhor uma proposta muito ruim para mim. O Senhor sabe melhor do que eu o que me beneficia. Foi por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Deus aqui bondosamente concede ao seu povo o alimento, o pão e a carne. Há muitas tentativas de transformar este milagre numa ocorrência natural. Pessoas que tentam localizar uma determinada vegetação do deserto, que em contato com orvalho, ou em contato com determinados tipos de fungos, ou em contato com determinados tipos de insetos, tem a produção de uma substância que concentra carboidratos, que quando secos, na manhã, produzem algo que poderia ser tratado como maná. Ainda que fosse assim, há evidências de que não se trata disso, mas o fato de que isso aconteceu por 40 anos ininterruptos, e não numa determinada estação do ano, e não numa determinada localidade da jornada entre o Egito e Canaã, isso já torna o maná absolutamente miraculoso. Mas o fato é que essas ocorrências, embora existam, não sobreviveriam ao teste da narrativa. É dito aqui que na véspera do sábado, na sexta-feira, o povo deveria colher o maná e cozê-lo, cozinhá-lo, prepará-lo na panela. E nenhuma das tentativas que se faz de reconhecer o maná como esse tipo de ocorrência produz um maná que resista ao fogo na panela. Então o maná era algo diferente, certamente. As codornizes já são um fenômeno um pouco mais conhecido. De fato, existem aves migratórias que estão em constante movimento pelo planeta em busca de um clima melhor. Mas o fato de que Deus, naquele exato dia, naquele exato momento, providenciou uma revoada de codornizes que ali esteve em número suficiente para alimentar aqueles 2 milhões de pessoas, é que caracteriza um milagre. E assim, nós olhamos para este texto, vendo aqui a ocorrência do cuidado sobrenatural de Deus para com o seu povo, dando pão e dando carne. E neste primeiro momento o que nós vemos é Deus dando ainda mais do que foi pedido. Eles estavam reclamando de não ter o que comer e com saudade de uma carne que nós nem sabemos se eles comiam lá no Egito. Mas quando Deus dá a eles as codornizes, isso nós sabemos muito bem, isso está atestado em diversos documentos antigos. Deus dava a eles uma carne que era considerada lá no Egito como uma verdadeira iguaria. Deus deu para eles, como é que chama aqui? Costela bovina. O que mais? Qual é a carne nobre aí? Carré de cordeiro. Sabe? Deu uma carne boa. Bife ancho. Deixa eu parar por aqui, porque está chegando a hora da janta. Eu começo a torturar você. Deus deu a eles uma carne de primeiríssima qualidade. E aqui então o que nós vemos é o cuidado paternal do Senhor para com o seu povo. E agora, nós avançamos no texto e percebemos que o povo vai colher. E no verso 16, o que nós temos é a ordem do Senhor dizendo: colhei disso cada um segundo o que pode comer. 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acham na sua tenda. Veja que Deus não estava preocupado em dizer às pessoas: pega as vasilhas, leva os balde, enche tudo. Não, Deus, pedagogicamente, deu a eles a provisão diária. Da mesma forma como o Senhor Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus está falando ao seu povo que busque a provisão para aquele dia. E por que Deus faz isso? Porque como Pai Celestial, Ele tem prazer em que saibamos da nossa dependência dEle, confiemos na sua provisão e exercitemos o nosso diálogo e as nossas petições para com Ele. Deus quer ouvir a nossa oração. Deus quer ver a nossa fé sendo exercitada diariamente. Se recebemos uma quantidade enorme de maná
enchemos o balde, vamos para casa, enchemos o freezer e a geladeira, quanto tempo vai demorar novamente para a gente se lembrar do cuidado de Deus? Deus queria que a sua provisão fosse celebrada e lembrada diariamente. Detalhe, Deus não fazia o maná brotar dentro da tenda de ninguém. Era lá no campo e tinha que sair para colher. Dando a ideia de que Deus também quer que sejamos exercitados nas nossas tarefas e no nosso trabalho, e que as nossas atividades espantem o pecado da preguiça, e que nós aprendamos a depender dele, mas também a fazer a nossa parte. E aí, então Deus está ordenando, você vai e você colhe. E você vai colher cerca de 1 gomer por família. Essa medida é aproximadamente 2 litros. 2 litros de pão. A gente não compra pão por litro, mas você consegue ter uma ideia de que era uma quantidade suficiente para as pessoas se alimentarem, especialmente pelo fato de que, na parte da tarde, elas teriam carne para comer, proteína, que sacia bastante. De manhã, carboidrato. De noite, proteína. E Deus, com essa dieta balanceada, que Ele soberanamente controla, alimenta o seu povo. Não que fosse necessário nada além disso, porque, como nós vamos ver mais tarde, o povo de Israel não tinha um personal stylist, ou alguma pessoa que desenhasse as suas vestes, mas eles caminharam por 40 anos no deserto com a mesma roupa e com a mesma sandália, sem que o tecido envelhecesse, sem que a sandália se desgastasse. Deus era perfeitamente capaz de manter todos bem nutridos e saudáveis apenas com maná. Mas no seu cuidado, Ele provê tanto o maná quanto as codornizes. E agora cada um tem que ir e colher apenas para aquele dia. Quem colhia menos porque comia menos, não sentia falta. Quem colhia mais porque comia mais, não sentia falta. Mas também para nenhum deles sobrava. E aqui nós vemos mais uma vez o princípio da preocupação de Deus com o nosso sustento diário. Irmãos, nós precisamos aprender isso. Isso é difícil. Isso é extremamente difícil. Eu creio que não falo com ninguém aqui, neste auditório, que quando chegar em casa, não saberá o que tem para tomar de café da manhã amanhã cedo. Eu não acredito que nenhum de nós aqui presente está preocupado com o seu café da manhã. Provavelmente, a esmagadora maioria dentre nós tem na despensa alimento suficiente para mais alguns dias, se não para mais algumas semanas. E é mais fácil e talvez mais ilusório dizer que nós confiamos na provisão de Deus desta maneira. Mas o exercício de fé é, e quando não tem nada na geladeira para amanhã, e Deus falou, deixa que o amanhã eu resolvo. A história não te parece outra? Marcou-me muito uma história verdadeira da Segunda Guerra Mundial, a respeito de alguns órfãos que foram localizados na Inglaterra e que foram resgatados. Seus pais haviam morrido na guerra e eles agora foram colocados num abrigo, receberam roupa limpa, tomaram banho, receberam uma cama quentinha, um cobertor, um pijama, mas eles não dormiam. E foram chamados profissionais ali da psicologia, cuidadores, para tentar entender por que aqueles meninos que estavam banhados, é assim que fala no Goiás, né? Banhados. Que eles estavam alimentados, que eles estavam aquecidos, mas eles não dormiam. Não dormiam. E aí então, uma proposta de um dos cuidadores foi a seguinte: entregue na mão de cada uma das crianças o café da manhã do dia seguinte. Deixe eles dormirem segurando o pão que eles vão comer no dia seguinte. E as crianças começaram a dormir melhor. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós somos essas crianças. Nós somos aqueles que se recusam a deixar para Deus os cuidados do dia de amanhã. O Senhor nos ensinou que basta cada dia o seu próprio mal, mas nós queremos cuidar do hoje, do amanhã e do depois, para conseguirmos dormir hoje. Deus não está nos autorizando a ser imprudentes. Deus não está mandando que descuidemos do futuro, que tenhamos reservas, não é nada disso. Mas Deus está querendo nos mostrar que Ele é poderoso para cuidar de nós, mesmo quando nós não enxergamos o que vai acontecer amanhã. Quando você conhece a história de George Miller, um servo de Deus que conduziu o orfanato nos Estados Unidos, e você vê ele agradecendo pelo alimento com os órfãos à mesa, quando não havia nenhuma comida na mesa ainda. Enquanto ele está orando, alguém bate a porta e entrega a comida que ele ia comer.
você começa a perceber que Deus está atento ao pobre, ao órfão, à viúva, ao necessitado. Ele está olhando para você. Nosso Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte que os passarinhos não semeiam, não colhem, mas cada um deles come. E nós valemos muito mais do que os passarinhos. Que as flores não tecem, não fiam, mas cada uma delas se veste de maneira muito mais gloriosa do que Salomão jamais se vestiu em toda a sua glória. E nós somos muito mais importantes do que as flores que hoje existem e amanhã são lançadas ao forno. Você já parou para pensar como nós precisamos aprender a confiar em Deus para o dia de amanhã? E como nós somos muito parecidos com estes que murmuravam contra o Senhor, dirigindo-se a Moisés e a Arão e se queixando num verdadeiro motim a respeito dos caminhos que Deus havia escolhido para guiar o seu povo, nós precisamos nos lembrar disso, meus irmãos. Mas, acima de tudo, nós precisamos nos lembrar do que o maná significa. O maná significa que o que vem para você e para o seu sustento não é resultado do seu trabalho propriamente dito. As coisas que vão sustentar a sua vida mesmo vieram do céu. É isso que o maná ensina. É o pão que veio do céu. E nós sabemos muito bem que esse pão que veio do céu prefigura o suprimento da maior das nossas necessidades. Quando Jesus está à beira do mar da Galileia ensinando as multidões, ele se compadece delas porque juntou ali muita gente. E ao despedir aquele povo, eles iam para casa sem comer e iam embora com fome. E Jesus então recebe em suas mãos o lanchinho de uma criança, 5 pães e 2 peixinhos. E ele alimenta uma multidão de 5.000 pessoas. E as pessoas ficam felizes. Bom, se Moisés deu a eles o pão que veio do céu, Jesus fez a multiplicação dos pães na beira do mar da Galileia. Pouco tempo depois, a multidão está novamente aos pés de Jesus ali para ouvi-lo. Mas Jesus diz: vocês não entenderam. Vocês vieram atrás de mim para encher a barriga. Vocês vieram atrás de mim por causa do pão terreno que eu lhes ofereci. Mas vocês precisam entender que a minha maior oferta é porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o maná. E eu estou dando o meu corpo por vocês. E quando nós celebramos a ceia, nós lembramos disso. Lembramos do corpo que foi partido por nós e cravado na cruz pelos nossos pecados. E lembrando, portanto, que Cristo é a oferta suprema de Deus para a provisão das nossas necessidades. E aí então Jesus diz assim: você precisa comer a minha carne e beber o meu sangue. E então as multidões que só estavam preocupadas com o imediato, com o terreno, com o físico, se afastaram em sua grande maioria. Então o mestre pergunta aos discípulos: e vocês também vão embora? E é quando Pedro diz assim: não, mestre, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. É entendermos, meus irmãos, que Deus não dá apenas o que comer em termos de alimento físico, mas Deus está alimentando você neste momento com a sua palavra, lida e exposta, para que a sua alma seja abastecida com o sustento espiritual. E você entenda que Deus está cuidando não só do que você come, não só do que alimenta o seu corpo, mas também do que alimenta a sua alma. E Cristo é o pão vivo que desceu do céu, o pão que foi pregado na cruz em nosso lugar, o pão que alimenta o nosso corpo na ceia, mas também alimenta a nossa alma em todos os sentidos. Cristo é tudo o que precisamos, Cristo é tudo o que temos, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quando os nossos irmãos do passado comiam desse pão, eles não tinham ideia que nós seríamos alimentados por aquele que estava prefigurado neste maná. Mas os israelitas do passado foram cuidados por Deus. Nós estamos igualmente sendo cuidados por Deus em cada uma das nossas necessidades. O texto avança e nós vamos ver que Deus estava preocupado não só em matar a fome do povo, em oferecer o maná, em oferecer as codornizes, em exercitar a sua fé diariamente para que eles colhessem o suficiente para cada dia, em exercitar a dependência do Senhor, mas Deus também está preocupado em que eles vivam para Deus. Há um padrão que Deus estabeleceu quando criou o mundo. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Deus descansou. E o descanso e o fato de que, apesar de estarmos servindo a Deus, não estamos exauridos, não estamos completamente esgotados, é porque nós encontramos descanso no Senhor.
A linguagem do Egito não era uma linguagem de descanso. Aqueles que trabalharam como escravos no Egito não tinham um dia específico para descansar a cada 7. Quando Deus agora tira o povo de Israel do Egito e leva aquela nação em direção a Canaã, Ele está lembrando aquelas pessoas de um mandamento importante que já devia ser de seu conhecimento. Deus quer que vocês guardem o dia de sábado. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E esse padrão deve ser seguido por aqueles que entenderam que Deus trabalha por eles e que, portanto, eles podem descansar. Eles entenderam que Deus os resgatou e, por isso, eles não precisam se acabar no trabalho. Eles podem tirar um dia entre 7 para dizer: Deus é o meu seguro, Deus é a minha provisão, Deus é tudo que eu tenho e eu posso descansar nele. E assim, então, meus irmãos, Deus ordena que o povo de Israel não colha do maná no 7º dia, no sábado, dando a ideia de que eles precisavam confiar que Deus haveria de prover. Note, a ordem não é para que o povo simplesmente não colha. As coisas começam diferente. Deus diz assim: nem adianta ir colher, porque não vai ter maná. Porque Deus vai descansar. Porque Deus vai parar. Não é para Israel determinar a parada. Deus é quem está dando o exemplo. Deus é quem está estabelecendo o padrão. Ele não vai fazer chover pão no 7º dia. E aqueles que pertencem a Ele vão viver do jeito dele. E o jeito de Deus é um jeito de descanso. E o descanso é daquelas pessoas que sabem: o que Deus vai me dar virá todo dia, na hora certa, do céu para mim. Jesus já veio, o pão vivo já desceu do céu, Ele está cuidando de mim em cada uma de minhas necessidades. Eu não preciso viver como quem não descansa, eu posso descansar. E a expressão desta minha confiança será que no 7º dia eu haverei de cessar todas as minhas atividades. Para que isso aconteça, no 6º dia, os israelitas precisavam colher porção dobrada do maná. Em vez de 2 litros, 4 litros de maná. E eles haveriam de cozinhar, de assar, de preparar essa comida na sexta-feira. Porque no sábado eles não tinham nenhuma outra atividade, a não ser descansar. Trata-se de uma declaração. A declaração de que eu confio tanto em Deus, e eu me alegro tanto no cuidado que Deus tem por mim, e eu estou tão seguro que Deus está olhando para cada uma das minhas necessidades, que eu posso me dar ao luxo de não fazer nada e ainda ficar tranquilo. Você consegue concordar comigo que nós estamos vivendo na era da ansiedade? Que as pessoas estão extremamente aflitas e preocupadas com o que vem pela frente? E que o padrão das pessoas que servem a Deus é exatamente o contrário, são as pessoas relaxadas? Eu tenho feito exercícios a respeito de pensar na figura do meu Salvador Jesus Cristo. E eu creio que não é irreverente olhar para Jesus e pensar em Jesus dando uma boa gargalhada. Cabe uma boa gargalhada no seu Jesus? Ele ia ficar muito feliz de pegar uma criança no colo. Você consegue ver os dentes do Salvador na sua imaginação? A ideia de que Jesus teve grande alegria em pegar os pequeninos, se encantou com a beleza das criancinhas, foi gentil com elas. Hoje de manhã a gente estava brincando com o Pedro aqui, se divertindo. Eu creio que Jesus faria isso muito melhor do que nós fizemos. Jesus era amável, era acolhedor, era simpático. Eu consigo ver Jesus cansado. Eu consigo ver Jesus dormindo num barco, no mar da Galileia, num momento de tempestade. O barco estava chacoalhando e Jesus estava dormindo, porque ele estava muito cansado. Ele tinha trabalhado bastante. Eu consigo ver Jesus irado, ao ponto de fazer um chicote de cordas e, na sua santa e pura justiça, expulsar os cambistas do templo. Eu consigo ver Jesus experimentando diversas emoções. Eu consigo ver Jesus chorando de luto pela morte de Lázaro. Mas não cabe, definitivamente não cabe, na nossa leitura dos evangelhos, ver Jesus ansioso, ver Jesus estressado, ver Jesus preocupado. Quando ele chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, estão todos de luto. E ele chega inclusive a se compadecer daquelas pessoas e chorar com elas. Mas a sua presença traz consolo, a sua presença traz paz, a sua presença traz descanso. Porque ele disse: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o descanso,
Ele é o sábado. E é essa a razão pela qual Deus está tão preocupado em deixar isso também prefigurado aqui ao povo de Israel. Vocês são o povo que eu salvei para descansar. Vocês são o povo que eu tirei da escravidão do Egito, mostrando o meu grande poder, e eu vou cuidar de vocês nas suas mínimas necessidades. E vocês também serão capazes de viver uma vida descansada. Vocês não precisam andar ansiosos, vocês não precisam andar preocupados. Vocês são o povo que descansa em mim. Descansem. E os nossos irmãos do Antigo Testamento trabalhavam durante 6 dias da semana, olhando para o 7º dia. O descanso estava no fim do ciclo da semana. Mas quando vem Jesus, aquele que é o descanso encarnado, o Filho do homem, que é o Senhor do sábado, ele ressuscita, ele vence a morte no domingo. E agora ele inaugura um novo estado de existência para a humanidade e para o cosmos. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O mundo já começou a mudar, porque a morte tinha domínio e agora a morte morreu. Agora a morte foi vencida. E agora tudo aquilo que o primeiro Adão tinha estragado, Jesus, como o segundo Adão, já começou a consertar. E nós então já podemos dizer, eu posso descansar. Adão trabalhava com suor, com a fadiga do seu rosto, numa terra amaldiçoada, descansando no último dia da semana. Eu já posso dizer, meu Senhor venceu a morte. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana, o domingo, que agora por nós não é chamado mais de primeira-feira, mas é chamado de dia do Senhor, Dominus, domingo, é daí que vem. Em Apocalipse capítulo 1 nós vemos João chamando o domingo de dia do Senhor. E agora então, eu descanso primeiro, porque o descanso já começou, o descanso já está em mim. É por isso que os nossos irmãos da antiga aliança descansavam no último dia da semana, nós descansamos no primeiro. Nós descansamos porque nós estamos com isso dando um testemunho. Eu sou uma pessoa que descansa em Deus. Mas, meus irmãos, nós temos que admitir com honestidade que o mandamento do sábado, que inclusive só vai ser lembrado pela maioria dos cristãos quando dado lá no capítulo 20, nas tábuas da lei, no Monte Sinai, mas que Moisés já pressupõe aqui como uma realidade. E Moisés nos remete ao livro de Gênesis e à estrutura da criação para dizer que esse é o padrão que Deus estabeleceu para todos os seres humanos. Não foi só para Israel durante o período da teocracia israelita, não. É para a humanidade toda. Quem está no plano de Deus, no mundo de Deus, descansa porque Deus descansou. Nós temos que admitir, meus queridos, que esse é um dos mandamentos mais negligenciados pela cristandade. Nós olhamos para pessoas que, por conta da correria deste mundo, por conta dos muitos afazeres e dos muitos objetivos que colocam para si mesmas, objetivos que nem sempre coincidem com os ideais de Deus para a nossa vida, estão sempre sobrecarregadas, sempre correndo, sempre dizendo, não dá tempo de estar com Deus, eu não posso descansar. E o testemunho que essas pessoas estão dando é que elas ainda não entenderam o que Cristo realmente quer lhes dar. Cristo quer matar a ansiedade, matar a preocupação. Cristo quer dizer, você não é mais escravo. Quem trabalha para Faraó é que não descansa. Quem está no Egito, debaixo de escravidão, é que faz tijolo de segunda a segunda. Mas quem está com Cristo, quem está com Deus, a caminho de Canaã, esse descansa. Esse tem um descanso inaugurado no dia do Senhor. Um descanso onde todas as coisas, inclusive, são preparadas para que você esteja alegre, feliz, na casa do Senhor, desfrutando do Senhor, no máximo da sua presença, da sua plenitude e da sua bênção. É curioso, meus irmãos, que na sexta-feira, diz aqui o texto, quem colhia dobrado, precisava já deixar preparado o seu alimento. Veja no versículo 23, isto é o que disse o Senhor, amanhã é o repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser descozer no forno, cozeio. E o que quiser descozer em água, cozeio em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Ou seja, faz o almoço de sábado na sexta-feira. Prepare a sua vida de tal forma que você não tenha nenhuma outra questão pendente para resolver no dia de descanso. Note que eu não quero aqui entrar nos méritos das muitas discussões que podem ser feitas baseadas na guarda do dia do Senhor. Mas eu quero estabelecer aqui com você um princípio que me parece muito claro.
a nossa guarda do dia do Senhor, o que você vai fazer no domingo que vem, começa a hora que você sair do culto hoje à noite. Você sabia disso? Porque quando nós estamos preparando alguma coisa que realmente será prazeroso para nós, a gente antecipa isso. Eu vejo isso quando eu vou viajar com a minha esposa. Eu curto quando eu entro no avião. Ela já começa a curtir meses antes. Ela já vai na internet, já vê o lugar, ela já quer ver a foto, ela já separa a roupa que ela vai no dia da viagem 3, é essa roupa com esse sapato que combina com esse batom. Eu tenho uma calça jeans, 3 camisetas e está resolvido. Mas ela vai antecipando. E é legal de ver, porque a viagem nem começou e ela já está feliz. Você é assim? Você vai pescar. Você passa só no dia lá, pega a vara, ou você pensa na isca, pensa no barco, antecipa todas as coisas. Como é que você prepara o seu momento de lazer? Você vai no show, você vai no jogo de futebol. Como é que você faz? Você deixa para resolver todas as coisas da casa, arrumar a torneira que está pingando 5 minutos antes do horário do jogo, para depois chegar e dizer, não deu para chegar na hora do jogo, porque eu tive muita coisa para fazer. Por que essas coisas acabam servindo como uma espécie de desculpa para estarmos descansando na casa de Deus em adoração ao Senhor, e nós programamos a nossa vida para as outras atividades de tal forma que nós estamos sempre disponíveis para elas? No aeroporto, para o seu pacote da CVC, você não chega atrasado. No culto você chega. Pronto, falei. É ou não é? E sabe qual é a questão? Boa parte do problema é que o culto não é um lugar de descanso para você na sua cabeça, muitas vezes. Às vezes o culto para você, vamos lá, vai fazer o quê, né? Jesus foi lá morrer na cruz por mim, agora tem que ir lá. Eu recebi uma pergunta curiosa um dia desses. Um irmão dizendo, pastor, o trabalho está me exigindo muito. E eu entendo, e é verdade mesmo, o irmão está trabalhando bastante. E da minha esposa também. E nós não temos tempo para nada, pastor. E aí então a gente fica se perguntando, como é que faz? Vem na igreja, não vem? E aí, ele estava meio abalado, porque ele tem visto alguns irmãos que ou só vem de manhã, ou só vem de noite, no domingo que vem, vem um domingo, já se sente autorizado a faltar 2, só pode vir daqui a 3. Ele falou assim, pastor, será que tem problema isso? Porque a vida está tão difícil. Falei, querido, sabe qual é o problema? O problema é que você ainda não entendeu que quando você vem para a igreja, é aqui que você descansa. É aqui o lugar mais legal da sua vida, na semana inteira. É aqui que estão os caminhos da vida. Não tem programa mais maravilhoso para você do que este. Quando o profeta Isaías fala a respeito de como o povo honraria os sábados, Deus diz assim, quando você começar a chamar o meu sábado de deleitoso, quando você começar a achar que o tempo que você está na igreja comigo é que é o melhor tempo da sua vida, daí passa rápido. Sabe aquela história? Quando o jogo de futebol vai para a prorrogação, você vai para a galera. Quando o pastor passa um pouquinho das 8h15, você já começa a virar crente cronometrista e ataca a bronquite. Começa a tossir, para ver se o pastor se toca. Por que você tem prazer lá e você não tem prazer aqui? Porque estar com o povo de Deus é quase um trabalho para você. Porque vir para a igreja é como se fosse uma obrigação. Está aí o problema. É que o descanso não está aqui. O seu coração não está aqui. O seu prazer não está aqui. Você canta, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. É das 7 às 8h15. Depois disso já começou a cansar. Meus queridos, Deus está nos chamando para descansar nele. Está dizendo assim, organiza a sua vida, confia que eu vou prover para você. Eu vou te dar tudo o que você precisa e mais do que você jamais sonhou. Quando você estiver comigo, esquece o relógio. Quando a gente está fazendo o que gosta, cansa. Eu não sei você, mas eu tenho a impressão, e eu acho que você vai concordar comigo, que trocar de roupa e vir para a igreja, do ponto de vista do gasto calórico, das energias, é menos cansativo do que fazer uma caminhada carregando uma cesta com isca, com bornal e com outras coisas para pescar. Aqui tem ar-condicionado, lá na beira do rio é no solão, é no chapéu. Tem nem ventilador. Só que lá no rio não cansa. Aqui cansa. Por que será? E é esse o problema. É que o nosso coração não está descansando no lugar certo. E é isso que está acontecendo aqui. É Deus dizendo assim para vocês. Vocês entenderam que eu trouxe vocês para descansarem em mim? Que eu estou tirando vocês do Egito e lá vocês trabalhavam igual um escravo. Era um escravo mesmo.
E agora eu estou levando vocês para lá e eu quero que vocês saibam, todo dia, quando vocês acordarem de manhã, eu já trabalhei à noite para prover para você. Você está feliz com isso? Você está tranquilo com isso? Você está seguro com isso? Você descansa nisso? Então eu sou o seu prazer. Então a coisa mais satisfatória que você faz da sua vida, aquela que você já se programa para não atrasar. Você viu, semana passada eu cheguei 9h05, então agora eu vou colocar o relógio para despertar 10 minutos mais cedo. Irmão, eu estou falando com você que chegou atrasado nos 4 últimos cultos, num deles só. Pega lá o seu relógio e coloca 10 minutos mais cedo para você chegar aqui na hora, porque o prazer da sua vida tem que ser estar aqui. Pastor, eu preciso confessar, o prazer da minha vida não está aqui. Se eu fosse honesto com o senhor, pastor, eu vou dizer, o prazer da minha vida não está aqui. E daí o que eu faço? Irmãos, a vida cristã está repleta de mandamentos que a gente tem que sentir. E é difícil, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Pastor, fazer o bem para o próximo, tudo bem, mas amar, vou falar para o senhor, está difícil. Eu entendo isso, eu também passo por isso. E aí então nós vamos perguntar àqueles que têm caminhado na vida cristã há mais tempo do que nós. Mais uma vez agora, foi C.S. Lewis quem falou. Sabe o que você faz quando tem o mandamento de amar alguém que você não ama? Haja como se você amasse aquela pessoa, até que você comece a amar de verdade. Faça por ela o que você faria se a amasse e continue fazendo, que uma hora o sentimento vai vir. Você não é escravo do seu sentimento. Você é alguém chamado a viver para Cristo e a fazer o que Cristo manda. Sabe qual é a analogia que eu pego? Academia e salada. Todo mundo luta com essa história de academia, todo mundo luta com essa história de nutrição. Quando você come salada pela primeira vez, o trem é ruim. Aí você come a segunda, você come a terceira. Lá para a terceira semana, até que começa a ficar gostoso, um tomatinho cereja. E quando você vê, você já começa a escolher o restaurante que tem um buffet de salada mais caprichado. Academia é a mesma coisa. Você vai no primeiro dia, volta com um ódio mortal. Vai no segundo dia, volta dolorido. Aí começa a dormir melhor, aí começa não sei o quê. Quando você vê, você já está igual a Núbia, acordando 4 horas da manhã para correr. É assim. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que quando você disser, Deus, eu quero que o Senhor seja o prazer da minha vida. Eu quero vir para a tua casa. Eu quero estar no meio do teu povo. Eu quero aprender da tua palavra. Eu quero cantar louvores ao Senhor. Eu quero chegar aqui e dedicar ao Senhor o meu melhor. Eu quero estar aqui ajudando e não apenas desfrutando. Eu quero estar aqui como um colaborador, como um servo e não como um cliente. Eu não quero uma relação de consumo com a minha igreja. Eu quero uma relação de serviço. Eu quero te adorar. Eu quero ser parte do time da produção, ó Deus. Eu não quero ser cliente aqui não, eu quero ser crente. Sabe o que vai acontecer? Você vai gostar. Eu desafio você em nome de Jesus a dedicar sua vida a Cristo. Se você é de fato um cristão verdadeiro, você vai ficar feliz. Sabe o que vai acontecer com você? Vai terminar o domingo, você vai ter trabalhado a beça e você vai estar bem. E sabe, eu tenho visto isso em vários irmãos aqui dessa igreja. Eu tenho visto gente que vem aqui fazer encontro de casais num sábado, sai daqui meia-noite, no domingo, 8 horas da manhã, está aqui para dar aula na escola dominical. E sabe o que eu vejo nessas pessoas? Eu vejo descanso. Eu vejo Cristo sarando as feridas delas. Eu vejo Cristo dando paz para o coração delas. Eu vejo que no meio das lutas elas estão inteiras. Mas eu vejo gente ao contrário, que está cansado, que se já veio no sábado, vir no domingo, aí já é demais, né, Deus? O Senhor está querendo muita coisa. Se veio de manhã, onde já se viu vir de noite? E essas são as pessoas que estão sobrecarregadas. E essas são as pessoas que não aprenderam a descansar. E essas são as pessoas que não chamaram o dia do Senhor de deleitoso, de prazeroso. São as que não têm prazer em descansar em Deus. Querido, nós precisamos rever a nossa prioridade. A pergunta é, Deus é o seu descanso? Veja que são duas coisas aqui nesse texto, que se cumprem em Jesus. O sustento do maná e o descanso do sábado. Nós precisamos aprender, Deus está sustentando a nossa vida. Deus vai nos dar aquilo que precisamos. É bem diferente do que a gente deseja. O que você precisa é muito diferente do que o que você deseja. E às vezes você não tem nem ideia do que você precisa, só Deus que sabe. Mas Ele vai te dar. E quando você aprender a confiar nisso, sabe o que vai acontecer? Você vai descansar, querido. O estresse vai embora. Você vai falar assim, seja o que for que eu estiver precisando, Deus está cuidando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cuidar dos assuntos dEle, eu vou adorá-lo, eu estarei na casa dEle, eu terei o prazer de congregar com o povo de Deus. Não é uma coisa legal quando você conhece o povo que tem prazer no povo de Deus? O povo não vai embora da igreja, gente.
O povo que gosta de conversar com os irmãos da fé, não falta assunto. Não é assim? A gente vai na igreja dos outros, demora para sair. Você já conheceu alguém assim? Essa pessoa está dando um sinal de saúde espiritual. Mas você conhece alguém que nunca cantou um amém tríplice na vida, que quando começa, amém, já está lá tirando o carro do estacionamento? Essa pessoa achou que o culto foi um fardo. Essa pessoa estava cronometrando os minutos, não viu a hora de ir embora. Como é que descansa no culto assim? Como é que celebra Deus assim? Não vai. Queridos, esse é o nosso desafio. É dolorosamente simples, igualmente difícil de praticar. Mas eu queria desafiar você. Deus não falou de que você e eu consagremos a Ele a parte da manhã do dia do Senhor. Deus não falou que Ele quer a parte da noite. Ele falou, 6 dias são os seus, 1 dia é meu. É um dia inteiro. Da hora que você acordar, a hora que você dormir, que o seu prazer esteja no Senhor. Eu desafio você a experimentar isso e voltar para mim e dizer assim, pastor, estou mais cansado. Duvido. Duvido. Meus irmãos, nós precisamos falar disso com muita seriedade, porque nós temos vivido a era das pessoas cansadas, que tem tudo para descansar. O pão do céu já desceu, isso é melhor do que maná. O descanso verdadeiro, que Canaã nenhuma podia dar, só Cristo, já é nosso. Nós não estamos simplesmente entre o Egito e Canaã, nós estamos entre a cruz e a Nova Jerusalém, na última etapa da história da redenção. Falta tão pouco. Quantos e quantos motivos nós temos para comemorar? Se você sabe disso, você descansa. Você sabe que Deus vai cuidar de você, que Ele jamais vai deixar você. A minha oração é que isso não seja só um discurso, não. Que quando alguém olhar para você, saindo de casa, está lá abrindo o portão, o vizinho está indo para o clube de pesca, você está indo para a igreja, todo mundo olhando para os dois fala assim, acho que para a igreja é melhor, esses daqui estão mais felizes. Essa é a meta. Essa é a alegria. Olha, ele foi, pescou, passeou. Eu não tenho nada contra a pescaria, tá, gente? É só um exemplo aqui que eu estou dando, tá? Pode pescar, só não pesca de domingo, né? Você já entendeu. Mas esse aqui passou o final de semana no clube, passou pescando, passou em caldo, passou isso, passou aquilo. Esse aqui foi para a igreja. E alguém olha e fala assim, eu quero ir para a igreja. Olha como está melhor, olha como essa pessoa é mais saudável. Olha a vida desse aqui que descansou em Deus. Como ela é diferente daquele que descansou em outras coisas. Queridos, a Inglaterra, na época dos puritanos, se tornou um país completamente diferente, quando aqueles nossos irmãos resolveram liderar uma transformação da sociedade, lutando, em primeiro lugar, pela guarda do dia do Senhor. E eu não tenho dúvida que nossa igreja pode crescer muito nesse sentido. Muito. Eu vejo alguns de vocês só em alguns momentos e só de vez em quando. E eu fico me perguntando, será que as minhas ovelhas estão de fato descansando no Senhor? Se estão muito cansadas, por que não descansam aos pés do Cordeiro? Se estão fazendo outra coisa, por que descansam em outro lugar, com outra atividade, que não seja adorando ao Senhor Jesus? Esse é o ideal de Deus para a nossa vida. E eu queria ver você muito mais descansado do que você está. E a receita é essa. Descansemos no Senhor. Que o nosso Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos desafie com a sua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.